Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano, eu sou instrutor de artes marciais japonesas, especificamente Bujinkan Budo Taijutsu, e esse vídeo é uma colaboração com o canal Arte da Guerra, produzida pelo Robinson Farinaso, que é um comandante da Marinha do Brasil. Se você gosta de temas relacionados a guerras, conflitos internacionais, história e equipamentos empregados pelas Forças Armadas, por favor, conheça, visite e se inscreva no canal Arte da Guerra, que vocês vão encontrar um material muito interessante produzido pelo Robinson. E o tema deste vídeo é a respeito das espadas japonesas que foram empregadas durante o período dos conflitos da Primeira e Segunda Guerra Mundial. A katana, que é a espada japonesa presente nas artes marciais tradicionais, como o caso da Bujinkan, é uma espada que foi empregada pelos samurais no período do Japão feudal, e esse período durou entre o ano 700 depois de Cristo até 1868, quando houve a restauração Meiji e os samurais deixaram de existir como casta social e o porte de espadas foi proibido. A katana era uma espada que era empregada tanto no campo de batalha durante as guerras e os conflitos, mas também na sociedade civil, e deveria ser mostrada como símbolo do status social do samurai. O samurai era o único que tinha direito e também o dever de estar sempre portando as duas espadas, a espada curta e a espada longa, né? Porém, a katana é uma espada que não era padronizada. Cada samurai tinha sua própria espada e, dependendo de quem tinha fabricado a espada, ela poderia variar em algumas características, como a bainha, comprimento da lâmina, comprimento do cabo, cor desse cordão trançado no cabo, tratamento térmico, formato da ponta, entre outros aspectos. Então, no caso da katana, era uma espada personalizada. Porém, com a extinção das castas dos samurais, o imperador Meiji tomou iniciativas para modernizar o Japão, isso incluindo também a modernização das forças armadas japonesas. Então surgiu a primeira espada de produção em massa da história do Japão, conhecida como Gunto. Gun significa exército e To, espada. E Gunto significa espada militar. Esse primeiro modelo ficou conhecido como Kyugunto, ou espada militar antiga, porque ela foi substituída por outra, né? É uma espada que era claramente baseada nos sabres europeus empregados pelas forças armadas de outros países que mantinham relações de comércio com o Japão. E essa espada foi empregada pelo exército imperial japonês durante o período da guerra entre o Japão e a Rússia, em que o Japão venceu a Rússia. E o Japão acabou se aliando com a Alemanha e com a Itália, formando o Eixo, que foi uma das potências envolvidas durante o conflito da Segunda Guerra Mundial. E o forte nacionalismo japonês daquele período, aliado a uma ideia equivocada de superioridade racial, fez com que os traços da cultura japonesa fossem amplamente valorizados entre a sociedade, fazendo com que a Kyugunto fosse substituída por uma espada mais nova, no caso a Shingunto, que significa espada militar nova. A Shingunto substituiu oficialmente a Kyugunto no ano de 1934, se tornando o modelo tipo 94. A tipo 94 era fabricada para se assemelhar exatamente com uma katana. As principais características que diferenciam a Shingunto de uma katana começam pela bainha. No caso, a bainha de uma katana normalmente era fabricada de madeira laqueada. Porém, como vocês podem ver, a madeira ela sofre aí alguns pequenos danos com o tempo, com o uso, né? No caso da Shingunto, a bainha era feita de metal. E outro detalhe também é que no caso da katana existe este cordão chamado sageo, que normalmente é usado para prender
a bainha da espada ao cinto do samurai. No caso da Shin-Gunto, ela tinha características que lembravam uma espada mais antiga do Japão chamada Tachi, e ela era presa por uma argola metálica aproximadamente nessa porção e era carregada com a fiação voltada para baixo. Outro detalhe que diferencia a Gunto de uma katana é um sistema de trava. No caso de uma katana convencional, a espada fica presa dentro da bainha, ela não cai, mesmo se chacoalhada com vigor. Isso se deve a esta peça dourada aqui, que se chama habaki e que é ligeiramente maior do que as paredes internas da bainha da espada. No caso, quando você coloca a espada dentro da bainha, essa peça faz pressão contra as paredes internas da bainha e prende a espada de forma que ela não caia. Porém, esse encaixe pode não funcionar muito bem no caso de uma espada com a bainha metálica. E mesmo numa espada com uma bainha de madeira, com o tempo e o uso, a parte interna da bainha vai se desgastando e pode chegar a este ponto, em que a espada cai sozinha. E para evitar esse tipo de condição, que pode gerar problemas para um militar caso ele esteja se movimentando e a espada venha a ficar nessa posição com o cabo virado para baixo, a Shin-Gunto possuía um mecanismo de trava que se tratava de um botão nesse ponto do cabo da espada que deveria ser pressionado para liberar um mecanismo de trava, liberando para que a espada fosse sacada da bainha. Outra característica que diferenciava a Shin-Gunto de uma katana convencional era que as espadas eram fabricadas em massa, né? Então, ao contrário da katana, que era forjada sob encomenda, e normalmente se buscava um cuteleiro que fosse habilidoso e experiente, a Shin-Gunto muitas vezes era fabricada por ferreiros que não tinham experiência na forja de espadas, fazendo com que algumas peças tivessem problemas e defeitos de fabricação, fazendo com que a qualidade delas fossem inferiores às katanas tradicionais. E como a Tipo 94 era uma espada entregue a oficiais de alta patente, era natural que alguns desses oficiais fossem descendentes de samurais de renome do período feudal, fazendo com que alguns deles substituíssem completamente a lâmina da Shin-Gunto por espadas katanas que pertenceram aos seus ancestrais. Isso faz com que algumas Shin-Gunto empregadas durante o conflito, na realidade fossem espadas com lâminas com mais de 300 anos de idade. Outra característica muito importante da Shin-Gunto é o cabo. No caso da Shin-Gunto, que é uma espada de oficial de alta patente, o cabo é feito de madeira, assim como uma katana convencional. E esse cabo de madeira é coberto por pele de arraia, que é conhecido como samegawa, e um cordão de tecido é amarrado sobre essa pele de arraia, formando um cabo semelhante ao cabo de uma katana convencional. Outro ponto de diferença entre a Shin-Gunto e uma katana é essa parte do pomo da espada, conhecido como kashira. No caso de uma katana, esse pomo é cego completamente. No caso da Shin-Gunto, ela possui uma argola da qual pendia um cordão. E a cor desse cordão evidencia a patente do militar. E a espada passou a ser um símbolo da patente dos oficiais japoneses e também a arma de porte e uso obrigatório por todos os oficiais do Exército Imperial Japonês. E no ano seguinte, em 1935, surgiu a versão da espada Shin-Gunto para os oficiais não comissionados. Essa espada ficou conhecida como Tipo 95 e a principal diferença da Tipo 95 para a Tipo 94 é o cabo. No caso da Tipo 95, o cabo não era feito de madeira, não tinha pele de arraia e nem esse cordão de tecido. Ao contrário disso, o cabo da Tipo 95 era forjado em alumínio ou cobre.
Eu já tive a oportunidade de manusear uma Tipo 95 no passado, e um detalhe que eu reparei é que o cabo dessas espadas é ligeiramente mais curto do que as katanas que eu possuo ou que eu já manuseei. Isso faz com que o usuário dessa espada adote uma empunhadura com as mãos muito próximas umas das outras durante o seu uso. E em 1938 surgiu a Tipo 98, que era uma simplificação da Tipo 94, que era entregada para os oficiais de alta patente. O cabo ainda era feito de madeira, porém muitas vezes os detalhes eram muito mais simples, né? E a construção também era muito mais pobre quando comparada com a Tipo 94, que já era uma espada pobre comparada às katanas tradicionais. A escassez de metal no Japão durante os períodos da guerra também fez com que espadas fabricadas em anos posteriores tivessem uma lâmina de qualidade inferior aos modelos mais antigos, devido ao uso de aços com teor de carbono mais baixos do que o necessário, fazendo com que essas espadas fossem mais pobres ainda. Existiu também uma versão da Shingunto que era exclusiva da Marinha Imperial Japonesa, que era conhecida como Kaigunto. A característica visível mais marcante que difere a Kaigunto da Shingunto é a guarda metálica. No caso da Kaigunto, a guarda é totalmente redonda, enquanto que a Shingunto possui um desenho mais detalhado. Algumas Kaigunto chegaram inclusive a serem fabricadas em aço inox devido à agressividade do ambiente marítimo a lâminas de aço carbono. Essas espadas eram de uso obrigatório por todos os oficiais do exército imperial japonês. Inclusive os kamikazes que realizaram o ataque contra Pearl Harbor estavam portando as suas espadas mesmo dentro de seus aviões nos ataques suicidas. E o detalhe mais marcante das espadas para os aliados durante o período da Segunda Guerra Mundial eram os ataques japoneses conhecidos como ataque Banzai. Banzai é uma versão curta de Tenno Reika Banzai, que significa que o imperador viva 10.000 anos, né? E uma característica marcante desses ataques Banzai era exatamente que os oficiais japoneses avançavam durante a carga brandindo as espadas enquanto gritavam Banzai, acompanhados dos soldados armados com seus fuzis Arizaka, com baionetas, e avançando sobre as fileiras inimigas. Existem mitos a respeito da espada japonesa, dizendo que os japoneses conseguiam cortar o cano de um fuzil metralhador Browning BAR com essas espadas, mas eu garanto para você que não existe nenhuma espada na história da humanidade que seja capaz de cortar o cano de um rifle como o fuzil metralhador BAR. E um fato marcante que mancha a história dessas espadas é que elas foram empregadas durante crimes de guerra, em que prisioneiros americanos foram executados pelos oficiais japoneses. Partindo de uma premissa que ter sido derrotado e capturado pelo inimigo era um fato desonroso para os oficiais americanos, eles realizavam a decapitação desse prisioneiro com a desculpa de estar lavando a honra desses oficiais. Bom, com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, todas as espadas que foram encontradas foram confiscadas pelas forças de ocupação americanas e foram levadas para os Estados Unidos pelos soldados como souvenir, né, como espólio de guerra. Porém, junto com as Gunto, que eram as espadas do exército imperial, outras espadas que eram katanas históricas também foram confiscadas e levadas para os Estados Unidos. Porém, com o passar dos anos, o governo americano passou a devolver aquelas espadas que tinham valor histórico, que eram katanas
centenárias que pertenciam à cultura japonesa e que eram um patrimônio histórico realmente do país. E as Gunto também passaram a ser devolvidas. A atitude do governo japonês é confiscar essas espadas quando elas são encontradas e destruí-las porque são uma evidência de um período vergonhoso da história do Japão. Por outro lado, essas espadas podem ser encontradas tanto modelos reais que foram empregados durante o conflito, como também réplicas dessas espadas que são vendidas no mercado internacional, e essas espadas são consideradas como itens colecionáveis por apreciadores de cutelaria. O final da Segunda Guerra Mundial não foi o final da história dessas espadas sendo empregadas de fato por militares japoneses, devido ao fato de que alguns soldados que foram treinados na escola de Nakano, no Japão, foram instruídos a permanecerem nas ilhas do Pacífico e realizarem técnicas de guerrilha, destruindo a infraestrutura do local e assim dificultando que essas ilhas pudessem ser empregadas como bases avançadas dos aliados para atacar o arquipélago japonês. Como, por exemplo, o oficial Hiro Onoda, que tem uma história muito interessante, que foi registrada por ele em seu livro Meus 30 Anos de Guerra, em que ele narra a situação em que ele passou nas Filipinas, onde ele foi deixado para lutar contra os aliados, né? E ele não foi notificado oficialmente pelo exército japonês do final do conflito e da ordem de rendição, e ele permaneceu lutando contra o governo filipino e enfrentando a polícia local durante 30 anos, né? Várias tentativas foram feitas para tentar fazer com que ele se rendesse, porém ele só se rendeu de fato quando o governo japonês conseguiu encontrar o seu antigo superior do exército, e esse antigo oficial reformado foi até as Filipinas chamar o Hiro Onoda para sair da floresta, e somente após ter recebido do seu antigo oficial a ordem para cessar as hostilidades que Hiro Onoda finalmente rendeu a sua espada junto com seu fuzil Arizaka, granadas e 500 cartuchos de munição. Muito bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo com muitas curiosidades a respeito das espadas empregadas pelo exército japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, e se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva e não se esqueça de checar também o canal Arte da Guerra para conhecer a outra parte da história também, que vai ser contada pelo comandante Robinson Farinazzo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, obrigado por ter assistido e até mais!